dessa mesa, um tema tão caro para mim, entre a indústria e o capital político, as capturas do autismo e seus desafios para a clínica psicanalítica. Queria falar um pouco da minha emoção de estar aqui, né? Porque eu estou aqui num lugar de psicanalista, de cidadã, de trabalhadora de saúde mental, né? Eu trabalho no SUS há 23 anos, quase 24, e mãe de uma adolescente autista. Então é um tema que tangencia minha vida em diversos pontos. Muito feliz de estar aqui ouvindo pessoas que eu acho que podem muito contribuir. Vamos começar então ouvindo, por 20 minutos aproximadamente, a Bárbara Costa Andrada, que é psicóloga, doutora em saúde coletiva pela UERJ, pesquisadora do Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas de Saúde Mental da Universidade Federal do Rio de Janeiro e participa do movimento Despatologiza e da Rede Nacional de Pesquisas em Saúde Mental de Crianças e Adolescentes. Claro, acho que solta. Dá um jeito, mais fácil. Boa tarde, queria começar agradecendo o convite por estar aqui. Como a Bianca me apresentou, eu venho do campo da saúde coletiva e a partir desse lugar que eu vou estar falando, né, como uma aliada do campo psicanalítico, mas trazendo a minha perspectiva teórica e as perspectivas de análise que eu e os colegas que estão voltados na construção dessa pesquisa sobre a indústria do autismo no contexto brasileiro, a gente se inspira em campos teóricos, né, um pouco mais ampliados e mais afins com o campo da saúde coletiva. O que eu trouxe para cá é um material, é uma discussão em cima de um material que a gente tem trabalhado, e quando eu falo a gente, somos essas 4 pessoas aqui, Amanda Fernandes, Cristina Ventura, eu e Pedro Gabriel Delgado, que estamos tocando essa pesquisa lá no Instituto de Psiquiatria, junto ao Núcleo de Pesquisas em Política Pública de Saúde Mental. A primeira autora é a Amanda, que está fazendo pós-doutoramento no tema da indústria do autismo, e nós começamos a tomar isso como uma questão importante, já vem de um tempo, né? E temos também uma colaboração técnica de outros pesquisadores da Rede Nacional de Pesquisas em Saúde Mental de Crianças e Adolescentes. O que é esse material técnico? A gente preparou, do final do ano passado para cá, isso vem sendo um tema de interesse na Rede de Pesquisa em Saúde Mental de Crianças, pela maneira como o autismo está disseminado, assim, não é só o aumento dos diagnósticos, o autismo enquanto uma questão está aparecendo na escola, nos serviços, na clínica, na política, no orçamento. Isso está se tornando um fenômeno social e econômico muito intenso e acelerado aqui no Brasil. Então a gente fez um levantamento, né, baseado em uma noção, que eu vou tentar falar o mais rápido possível aqui, de complexo industrial do autismo, que é uma noção desenvolvida pela Alicia Broderick, uma pesquisadora do campo dos estudos da neurociência e dos estudos críticos sobre o autismo, que entende o fenômeno do autismo como um vetor da mercadorização e da captura do modelo neoliberal de economia de subjetivação sobre corpos divergentes, e como que dentro dessa matriz que ela chama de complexo industrial, a diversidade, a diferença, os impasses da clínica, o sofrimento psíquico passam a virar matéria de lucro, né? E ela usa o caso do autismo. Bom, quem quiser acessar esse material, eu não sou uma pessoa muito ligada em rede social, mas o resto da equipe e eles colocaram no Instagram da rede de pesquisa, então quem quiser acessar esse material está na íntegra lá. Por que eu estou... Tá passando? Não, passou. Por que eu estou falando desse material? Porque a gente fez um levantamento a partir de uma perspectiva do autismo, não enquanto uma entidade clínica. Eu não vou falar aqui, né, de quais são os critérios diagnósticos, né, que começou com uma visão psicodinâmica, depois de diagnósticos dimensionais do DSM, não vou entrar nisso,
A gente está analisando nesse grupo de pesquisa o autismo enquanto um fenômeno social, político, cultural, como que ele está sendo, como ele tem rapidamente capturado um certo modo de expressar singularidades e sofrimentos e ofertar, como é que eu vou dizer, soluções para isso, né? Então, a gente não vou falar a partir da entidade clínica, mas a partir de um fenômeno sociocultural historicamente situado e muito recente no contexto brasileiro. E só para a gente dar um passinho para trás para depois ir para frente. Isso não é algo que está se passando apenas no Brasil. Essa questão da expansão diagnóstica, da incidência em uma certa matriz econômica de produção de subjetividades e de lucro se dá em outros contextos pelo mundo, e num cenário em que políticas públicas estão em debate, estão sofrendo uma certa disputa sobre qual é o direcionamento que essas políticas vão ter. Isso coloca, obviamente, novos desafios, tanto políticos quanto clínicos, e eu diria, aqui no cenário brasileiro, desafios orçamentários, inclusive para o orçamento público, uma reconfiguração do que a gente chama de fronteiras entre os experts e os leigos, né? Quem é que pode, nesse cenário de expansão diagnóstica, de cada vez mais uma difusão do autismo na cultura de modo mais ampliado, né? Quem é que tem condição, né? Quais são os grupos de interesse, os atores sociais que estão acionando, seja essa maquinaria que a Broderick nomeia como complexo industrial, seja produzindo uma certa resistência a isso. Bom, eu vou passar algumas coisas bem rapidamente para a gente poder ter tempo de mais uma conversa, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma característica, apesar de estarmos olhando esse material, né, esse fenômeno do autismo a partir do conceito de complexo industrial do autismo, que é algo que vem sendo mais trabalhado a partir dos Estados Unidos, do contexto estadunidense, a gente entende que tem ressonâncias para o que está se passando aqui. A grande diferença aqui no Brasil é que no campo da saúde, por exemplo, a gente tem o SUS, a gente tem um sistema de saúde público que é universal, que já tem alguma robusteza, apesar de muitas fragilidades. E isso, de fato, faz com que esse modo de funcionamento do complexo industrial do autismo se dê de maneira diferente do que tem se dado nos Estados Unidos. Aqui, já vou adiantar, a gente tem notado um avanço muito grande dessa sanha neoliberal para dentro das políticas públicas, especialmente aquelas que já têm respaldo no próprio SUS, né? E isso não se dá tanto no contexto estadunidense, porque eles não têm um sistema, né, público universal de saúde. Aqui também a gente passou não só por um processo de reforma sanitária que nos deu o SUS, como também por um processo de reforma psiquiátrica que nos deu um modelo de assistência que é o modelo da atenção psicossocial, ou seja, um modelo comunitário, territorial, que ele não é ancorado em termos de política pública de saúde mental na figura, vamos dizer, dos serviços especializados à la ambulatório de especialidades. A gente tem isso, mas a perspectiva da saúde mental pública, ela é ancorada nos dispositivos da RAPS, nos dispositivos territorializados, né, na intersetorialidade. Então, isso também já coloca um outro desenho institucional, estrutura institucional, em que esse complexo vai se infiltrando de uma maneira diferenciada, né? Então, o que a gente nota nessas controvérsias aqui no Brasil é que há muitas diferenças entre, né, os campos mais adeptos a essa visada de ultra-especialização, né, de uma certa mercadorização do autismo, e o que seria o campo mais afinado, e aí eu vou falar da saúde mental, afinado com as perspectivas da reforma da atenção psicossocial. Há cisões aí, mas há também convergências de entendimento, que são a inclusão social de pessoas com autismo é consenso, a gente precisa estruturalmente superar
a segregação, o capacitismo, né, as barreiras que pessoas autistas historicamente enfrentavam e que seguem enfrentando ainda hoje. Há pontos de concordância nesse sentido, então, né, e o que se faz, então, divergente com relação à necessidade da superação da exclusão social do capacitismo é sobre os meios como isso se dá, né? Então, sobre essa parte aqui eu vou pular, se for o caso, depois eu retomo. Bom, com relação, para discutir o cenário atual, a gente precisa pensar que a proposição da política pública voltada para o autismo no Brasil se iniciou especificamente bem no comecinho desse século, no início do século XXI, tendo sido marcado por controvérsias e conflitos e dissensos. Desde então, isso ainda não foi superado. Conflitos, dissensos e controvérsias fazem parte do jogo político, mas no caso do autismo, isso tem produzido quase como modelos paralelos que não se dialogam, né? Por exemplo, desde 2013, né, a gente tem duas orientações que foram oficializadas pelo Ministério da Saúde, né, são linhas de cuidado. Uma que afirma o campo da saúde mental, a rede de atenção psicossocial, como que seria o locus organizador e privilegiado onde esse cuidado vai se dar. E a outra linha de cuidado afirmando os serviços, os dispositivos da rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência, que a gente está chamando aqui de CERC, o Centro Especializado em Reabilitação, como sendo o locus do cuidado. Esses dois documentos, né, eles estão vigentes até hoje, eles são de 2013, e eles saíram dessa maneira em função de um dissenso interno no grupo de trabalho que se reuniu pelo Ministério, lá por 2011, mais ou menos, justamente com a missão de produzir uma linha de cuidado para o autismo no SUS, que fosse intersetorial, integral, né, que coordenasse as diferentes esferas do SUS, mas isso não foi possível, então saíram dois documentos, que têm sobreposições, eles têm pontos de diálogo, mas eles também marcam esse dissenso interno dentro do próprio SUS, e isso já tem 11 anos. Bom, a gente destaca que para entender o cenário atual, é óbvio que pensar que as políticas públicas para autismo foram tardiamente pensadas e implantadas no Brasil, que no meio desse processo houve um importante dissenso interno na estrutura do Estado brasileiro, mas que mais recentemente, especialmente de 2016 para cá, com a fragilização democrática que veio, né, do impeachment da Dilma, o período Temer e o período Bolsonaro foram períodos de importante desmonte de políticas sociais no país. Dentre essas políticas sociais, as políticas de saúde mental e a política de educação especial na perspectiva inclusiva, que também importa muito para pensar o campo do autismo no país. E a gente precisa entender também que a aliança entre conservadorismo nos costumes e neoliberalismo em todo o resto, né, que foi a marca desses últimos anos no país, diante de um contexto de fragilidade democrática, criou as condições para um avanço exponencial da lógica de mercado sobre a assistência do autismo. Essa lógica de mercado é justamente o que a Broderick vem falando sobre o complexo industrial do autismo, que diz respeito a um conjunto de elementos que são interconectados, que produzem uma dinâmica econômica importante na sociedade e que engendram uma espécie de engrenagem, maquinaria de mercadorias, mercados e consumidores, com propósitos políticos, sociais e econômicos e que não tem precedente na história. A gente não tem nada desse tamanho, a escala que o problema tomou, né? Bom, essa daqui é a Alicia Broderick. Esse é o livro dela, que é um livro onde ela recolhe mais de uma década e meia do trabalho que ela vem fazendo em cima da análise do complexo industrial do autismo no contexto dos Estados Unidos. E eu não sei se dá para ler, porque ficou pequena a letra, mas ele traz uma análise das infraestruturas sociais, históricas, culturais e políticas que fazem emergir esse fenômeno de mercadorização, né? E que
se apresenta na sociedade como sendo a maneira de dar conta disso que a gente fala da expansão dos diagnósticos, né? Porque tem expansão dos diagnósticos nessa escala, isso se torna um problema social importante, né? Passa-se a ver a necessidade da produção de políticas privadas ou públicas e da maneira como isso é construído, isso vai engessando para um certo tipo de resposta a esse problema social, que vem a ser intervenções, treinamentos, especialismos, né? Bom, então, como pano de fundo do complexo industrial do autismo, a gente tem o neoliberalismo, pautando não só todo o processo econômico, político atrelado à economia, mas também uma certa produção de mentalidades. As pessoas passam a acreditar que se autista precisa de intervenção intensiva o mais rápido possível e para o resto da vida, né? Aquela história, não sei se quem acompanha aqui, de que a terapia tem que acontecer por 40 horas semanais, né? Tem uma coisa da intensividade e de uma certa urgência que é colocada em cima de toda e qualquer pessoa diagnosticada com autismo. Se criança, então, mais ainda, né? E o que a gente tem percebido e que esse trabalho da Broderick nos alertou é que para um pensamento, para um modelo econômico funcionar, ele precisa estar baseado numa certa hierarquia de valores, tem que ter uma certa narrativa cultural por trás que sustente um modelo de sociedade, uma certa descrição da realidade e que esse aparato econômico se apresente como resposta. Então, esse aparato conceitual que requer, né, que o complexo industrial requer, ele vai sempre apelar para as instituições, para os desejos, para os medos, para os instintos das pessoas em torno do autismo. O autismo se tornou esse problema que tem a magnitude de hoje, porque ele durante muito tempo ele foi entendido como um perigo, uma ameaça para as crianças, uma ameaça para a vida social, né? Algo inescapável que precisava sim ser combatido ou revertido. Então ele depende de uma certa economia do medo, economia da esperança, ou seja, esperança de que uma determinada intervenção ultra especializada vai resolver aquilo, né, que me causa medo, que é o autismo, uma certa expectativa de normalidade muito estreita e uma noção de ciência também que acaba sendo muito simplificada. Eu vou pular uma partezinha aqui, porque eu queria chegar aqui, né? Quando ela fala do complexo industrial, ela está falando que a mercadoria é o autismo e tudo que tem o rótulo de autista. Esse mercado está organizado em torno da oferta de tratamentos, de intervenções, de formação de familiares para treinar e aplicar protocolos nas crianças ou de especialistas, estratégias de marketing, lançamento de produtos exclusivos para autistas. Os consumidores são todos nós, no limite, né? E a indústria do autismo, ela passa a operar como um setor econômico importante na sociedade. Rapidamente, só para vocês terem uma ideia do que a gente tem mapeado, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a parte da política pública está muito marcada pelas proposições de projetos de lei, eu vou chegar nessa parte, colocando serviços de intervenção especializados exclusivos para autistas, que se chamam clínicas, escolas ou núcleos especializados em autismo. Um outro elemento que é muito frequente aqui no Brasil e que a gente não encontrou ressonância disso no contexto original dos Estados Unidos é um aumento na quantidade de escritórios de advocacia especializados em judicialização do autismo. A formação, cursos de graduação e especialização em acompanhamento terapêutico em ABA, isso tem já cursos que dão essa graduação, né? Então, assim, muita coisa. Bom, como eu falei, né, política da verdade, da ciência e da esperança. Tá, então como é que isso tem sido dado aqui no Brasil? Aqui. Primeiro, a mudança em critérios diagnósticos e disputas em torno de modelos de intervenção foi um elemento importante.
Há no Brasil atualmente uma proliferação de projetos de lei com o tema do autismo. Há também, por conta disso, por causa dessa percepção de que o autismo se tornou um problema social, né, em níveis de uma epidemia que precisa ser contida e tal, um direcionamento financeiro e político do Executivo Federal, deste Executivo Federal, na montagem de clínicas exclusivas para autistas e uma disseminação no setor privado de produtos e tecnologias que visam um certo modo de consumo, né? A gente tem algumas leis aprovadas, eu não vou entrar no mérito da legislação já aprovada, mas existem leis específicas para autismo, tanto em nível federal quanto estadual e municipal no país todo. Queria destacar algumas coisas, vou fazer um recorte sobre o legislativo. A gente tem atualmente 2 frentes parlamentares temáticas específicas para o autismo, cada uma delas com mais de 200 parlamentares. Temos também um partido político que se chama AGIR, que é o Partido dos Autistas. É puro suco de tokenismo, tá? Quem quiser depois falar sobre esse partido, eu posso explicar que em prol dos autistas ele não tem nada. Mas o que interessa aqui, que eu queria deixar como marca para a gente pensar, no início desse ano a gente fez uma busca no site da Câmara dos Deputados para entender como é que está o tema do autismo, o quão candente ele está no parlamento. Essa busca foi refeita e esses números já aumentaram, mas eu vou trazer o que a gente já tem consolidado. Em março a gente tinha, tramitando na Câmara, 315 projetos de lei com o tema do autismo. Isso é muita coisa. É muita coisa. Tá? E uma análise temporal, que foi o que a gente fez mais preliminarmente, foi que o primeiro projeto de lei que ainda tramita lá é de 1990, está super empoeirado e não deve ir para lugar nenhum, tá lá de 1990 até hoje. Mas, se vocês perceberem, tem uma curva que sobe muito a partir de 2019, sendo que no ano passado a quantidade de projetos chega até a extrapolar o que seria o crescimento exponencial dessa curva. O que a gente percebeu? Ano passado também foi um ano em que o governo federal direcionou orçamento para serviços especializados exclusivos para autistas dentro da política de saúde para pessoa com deficiência. Ou seja, há um aporte financeiro muito importante sendo desenhado a partir de 2023 para a criação de núcleos especializados e serviços exclusivos para autistas com verba federal, ao mesmo tempo em que há um aumento importante do número de propostas na Câmara dos Deputados, cujo tema é autismo. A maior parte dessas propostas, eu vou encerrar por aqui, a maior parte dessas propostas visa justamente a criação de serviços especializados, escolas especializadas, núcleos, há uma certa individualização do autismo, destacamento do autismo em relação às políticas públicas universais. Então, essa é uma tendência que a gente está percebendo. Como que isso incide, isso fragiliza mais ainda a rede de atenção psicossocial, porque a verba que estava desenhada para a RAPS, ela é enfraquecida diante da pressão orçamentária colocada na rede de cuidados da pessoa com deficiência e especificamente os núcleos de autismo. Então, o que a gente está percebendo é que, apesar de a gente ter superado aquele período de muito retrocesso, de uma certa maneira, dos governos Temer e Bolsonaro, a gente superou de uma certa maneira isso, algumas coisas que se iniciaram naqueles governos se mantiveram e estão se cristalizando a partir do momento em que a gente começa a ter uma série de modos de exceção, dinheiro que vai para uma coisa mais especializada fora da política pública universal. Então, o cenário atual é esse. Eu vou deixar por aqui para a gente conversar depois. E eu queria também, no debate depois, poder trazer um ou outro detalhe que eu acho que seria importante para pensar como que isso nos envolve a partir do momento que, se a gente ficar pensando só no problema da expansão diagnóstica
essa parte de qual é a consequência, né, o que a expansão diagnóstica faz em termos de distorções na política pública, pode ficar um pouco esquecido. Então, assim, o ponto de início do problema é a expansão diagnóstica, mas ele aponta para coisas muito mais profundas em termos de desmontes de políticas. É isso. Gente, agora vamos ouvir então a Kátia Álvares. A Kátia é psicanalista, doutorando da Faculdade de Psicologia da Universidade de Buenos Aires, mestre em Teoria Psicanalítica pela UFRJ, supervisora da pesquisa Circulando e Traçando Laços e Parcerias, atendimento para jovens autistas e psicóticos em direção ao laço social da UFRJ, fundadora e coordenadora do Núcleo de Atenção Intensiva à Criança Autista e Psicótica na ECAP, INEL, Rio de Janeiro, de 1987 a 2004. Vamos ouvir então a Kátia, 20 minutos. Tá? Boa tarde a todos, todas. Enfim, prazer imenso estar aqui ao lado de Bianca. Trabalhamos num pequeno período, mas foi um trabalho bastante intenso. Deixa um pouquinho. Deixa eu ver se só puxar um pouco mais, eu deixo ao baixo. Foi um trabalho bastante intenso e inventivo. Né? É um prazer também estar com Nathalie, que eu já conheço pelo texto, pessoalmente. Estou vendo muita gente aqui conhecida, não vi há muito tempo. Antecipadamente agradeço a gentileza e a paciência de me escutar. Agradeço a Leila, e ao Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos pelo convite. Eu tentei, no que eu pude escrever, quero transmitir a vocês algo de quais pontos eu parto, para poder falar um pouco sobre essa temática que a mesa está apresentando. Certamente, esse convite, que eu agradeço bastante, me dá uma oportunidade exatamente de poder revisitar o momento inaugural de um dispositivo clínico, cuja equipe se colocou a difícil tarefa de pôr em marcha o acolhimento de crianças e adolescentes autistas no final da década de 80 do século passado. Tem idade, né? Dado o ineditismo da proposta clínico-institucional orientada pela psicanálise lacaniana, na época na ECAP. Só para a gente poder situar um pouco, não vou me deter as histórias, mas só para a gente poder situar. Peculiar era a trajetória que essas crianças percorriam na medida em que ou circulavam entre diversos serviços e nenhum atendimento lhes era oferecido, ou a atenção recebida era exclusivamente medicamentosa. Herdeiras de um assistencialismo não reflexivo e pouco crítico e de uma cultura de exclusão, as crianças autistas encontravam no desconhecimento técnico institucional a negação de sua condição sujeito. Descendente do aprisionamento de um discurso médico-pedagógico, só lhes restava a condição de objeto das práticas da domesticação, da correção e da vigilância. Vivia-se uma época cujas ações no campo político assistencial procuravam romper com o lugar comum de um determinismo médico, homogêneo e pastorizado, recusando toda e qualquer tentativa no universo das práticas clínicas de se instaurar o conhecido efeito do ecletismo, que na contramão da diversidade e riqueza de informações, mantém a fragmentação e a superficialidade. O cenário era favorável, mas seus autores enfrentavam grandes dificuldades em fazer valer a desconstrução do discurso médico dominante na tentativa de reverter o quadro de exclusão a que essas crianças e adolescentes se encontravam. Estávamos no auge do movimento da reforma psiquiátrica brasileira, que dirigia toda a sua atenção para a clientela adulta. Crianças e adolescentes acometidos de algum problema na área da saúde mental eram acolhidos em serviços ambulatoriais de pouca resolutividade através de atendimentos segmentados e setorizados de pouca relevância para elas, principalmente para aquelas que apresentavam graves transtornos mentais, as autistas e as psicóticas.
A grande maioria dessas crianças testemunhava com seu próprio corpo os cuidados que lhe eram reservados. Crianças excessivamente medicadas, algumas totalmente apáticas e isoladas, outras extremamente agitadas e agressivas. Crianças que denunciavam através de inúmeros exames e procedimentos médicos a trajetória interminável por serviços em busca de tratamento para seus sofrimentos. E na época, o único recurso era o eletroencefalograma, o EEG, cujas mães falavam do elétrico, era assim que eles se referiam ao elétrico. Crianças que, historicamente, somente recebiam como resposta do corpo social legitimado pelo discurso médico aos seus estranhos comportamentos e bizarrices, intervenções disciplinares, classificatórias, segregativas e punitivas. Constatava-se grande deficiência no oferecimento de serviços mais adequados, os atendimentos eram massificados e de baixíssima qualidade. Fazia-se necessária a implantação de serviços de cuidados de boa qualidade, mais abrangentes e resolutivos. Na área da saúde, a organização das ações de tais serviços deve basear-se nos princípios da universalidade, integralidade, hierarquização e regionalização, como o Pablo já falou. Tal organização compreende uma diversidade de métodos e técnicas terapêuticas em consonância com os diferentes níveis de complexidade assistencial, com garantia de interdisciplinaridade na prestação de saúde. A complexidade de questões envolvidas para estruturar a atenção em saúde mental exigia a construção de uma rede de serviços que substituísse o modelo hospítal-psiquiatra-centro. Os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, entram em cena, inaugurando, mesmo que de forma tardia, uma iniciativa governamental dirigida ao acolhimento e ao cuidado de sujeitos autistas no cerne da política de saúde mental para crianças e adolescentes, que avançou na direção de dirimir a desassistência que imperava até então. Longo período de muito trabalho, com experiências exitosas e iniciativas consistentes a partir da implantação de ações com o surgimento dos CAPCIs, a articulação em rede dos serviços e dispositivos de saúde, principalmente o apoio à atenção básica e a construção de estratégias para a articulação intersetorial da saúde mental com outros setores envolvidos, como, por exemplo, a educação, a justiça e a ciência social. Desde o ato inaugural de Léo Koenig, em 1943, temos assistido ao crescente interesse pelo autismo. A formação e a construção de práticas e saberes dirigidos a esses sujeitos tem sido impressionante. Atualmente, vemos um incremento de relatos de pais, de filhos autistas e os testemunhos dos próprios autistas de alto desempenho, quando é possível relatar suas expectativas, suas experiências, os quais são transformados pelo mundo afora em farta e abundante literatura. No Brasil, essa realidade é bastante semelhante. A cada momento, vemos brotar publicações as mais diversas, com abordagens as mais variadas. O autismo tem recebido uma atenção significativa, seja através da mídia, seja pelos trabalhos na área da saúde, da educação e de outros agora. Esse contexto não é muito diferente no que se refere aos trabalhos na clínica psicanalítica com autistas. O autismo é um diagnóstico do campo psiquiátrico. Objeto de discussões e controvérsias, o conceito de autismo vem ao longo dos anos protagonizando tanto no campo teórico como nos dispositivos assistenciais, iniciativas as mais diversas e com diferentes direções. A cada ano constatamos que muitos profissionais, entre eles psicanalistas, vêm se dedicando ao estudo do tema. Conduzidos a partir da clínica, diversos psicanalistas abordam a questão do autismo sob diferentes óticas, apresentando hipóteses muitas vezes distintas no que se refere à sua diferenciação ou aproximação no campo das psicoses. Em seu texto de uma questão preliminar a todo o tratamento possível da psicose, Lacan nos faz uma convocação. Não recuar diante da psicose. Para aqueles que trabalham com a clínica do autismo e consideram que os fenômenos observados nesta clínica mostram um sujeito em trabalho, uma convocação faz cernir toda uma direção de tratamento, a saber, não ceder diante do trabalho que o sujeito autista realiza numa tentativa de constituir-se. Alçar em estatuto de trabalho os estranhos comportamentos dessas crianças ditas autistas,
não foi sem consequências para o exercício clínico com elas. Não são meras disfunções fenomenológicas como quer a medicina, mas situa a posição desse sujeito com relação ao outro, uma resposta para fazer frente a esse outro caprichoso, invasor e desregrado. O outro que se constitui para o autista como compacto e se apresenta pleno de gozo. É na condição de sujeito imerso numa ordem simbólica que o constitui que a psicanálise aborda o ser humano e Lacan nos adverte. Não esqueçam jamais que nada do que diz respeito ao comportamento do ser humano como sujeito e ao que quer que seja no qual ele se realize, no qual simplesmente ele é, não pode escapar de ser submetido às leis da fala. A psicanálise aponta para o fato de que a constituição do sujeito não está garantida a partir de sua maturidade biológica, mas que o sujeito humano se constitui graças à mediação operada pela linguagem. Segundo essa perspectiva, essa tão estranha criança se encontra submetida ao significante. A linguagem, para a psicanálise, não coincide com a comunicação, ou mesmo com a linguística. Mas o autista é conhecido como aquele cuja posição singular na rede de linguagem, da linguagem, e sua relação ao simbólico se processa de forma diferente. Diferença essa que certamente irá comprometer sua constituição subjetiva, sua circulação no campo social e sua relação com o outro. Não desconhecemos o quanto a psicose e a neurose se apresentaram como importantes questões clínicas para Lacan, exigindo em diversos momentos de seu ensino consistentes articulações teóricas, o que provocou uma reviravolta em seu ensino. Sobre o autismo ele pouco se deteve, mas algumas de suas contribuições trouxeram importantes indicações para aqueles que com eles trabalham. Referimos particularmente a dois textos. O primeiro, a locução sobre as psicoses da criança, apresentada em 1967. O segundo texto, por sua vez, intitula-se Conferência em Genebra sobre Sintoma. Nos seus poucos, porém preciosos comentários acerca do autismo, Lacan o aproxima da esquizofrenia. Na Conferência sobre Sintoma em Genebra, Lacan indica o ponto de aproximação quando ele fala: se trata de saber por que há no autista ou no chamado esquizofrênico que se congela. Ainda nessa conferência, assinala que os autistas escutam a si mesmos. Não se pode dizer que eles não falam. Que você tenha dificuldade em escutá-los para dar seu entendimento ao que dizem, não impede que sejam finalmente personagens bastante verbosos. E também que nem todos os autistas escutam vozes. Extrair desdobramentos desses comentários demonstrou-se uma posição ética para quem trabalha com o autista. São comentários que constituem certamente balizamentos fundamentais para qualquer trabalho com eles da orientação psicanalítica lacaniana. Os autistas são tomados como sujeitos na medida que são afetados pelo campo da linguagem. Referimos-nos no autismo à hipótese de que ele está mergulhado, mas não articulado na linguagem. Mesmo que uma fala não seja endereçada, como é o caso dos autistas, podemos tomá-la como uma produção de sujeito. A esse propósito, Lacan avança na direção de considerar que os autistas articulam muitas coisas e que certamente temos algo a lhes dizer. Cabe aqui verificar o que eles articulam quando não nos ocupamos deles, quando não os tomamos como objetos. Dessa forma, podemos identificar o trabalho empreendido pelo autista, uma transformação daquilo que o visa em uma possibilidade de refreamento do gozo, anteriormente experimentado como invasor e desregrado. No caso do autismo, identificamos aí uma luta para constituir esse sujeito. O que gostaríamos de ressaltar com essa passagem lacaniana e com o que a clínica do autista testemunha é que os fenômenos próprios a esse quadro ganham o estatuto de um trabalho, esvaziando qualquer tentativa de estabelecer uma abordagem de cunho deficitário. A afirmação de Lacan de que toda formação humana tem por essência e não por acaso de refrear o gozo situou o lugar de nossa abordagem. O autismo foi aqui situado como uma formação humana. Difere de um mero comportamento inadaptável e deficitário que o encerraria a um lugar onde só seria possível concebê-lo nas armaduras congelantes de um código internacional de doenças.
O autista, mesmo que não fale, está imerso na linguagem, mas com a particularidade de que esta imersão se apresenta problemática. Identificamos que os comportamentos tais como repetição dos movimentos, a fala ecolálica, os batimentos repetitivos dos objetos consistem em uma repetição de gozo, no real, onde o significante não remete a outro significante. Mas reconhecemos aí o resultado do trabalho do autista como produções que devem ser acolhidas, pois se escreve como tentativas de simbolização, como ponto de partida de um trabalho, transformando aquilo que visava o sujeito em uma possibilidade de se subtrair do excesso em um trabalho de localização de gozo. Tanto no trabalho institucional, quanto em uma sala de consultório privado, rede e construção, são dois significantes que recolhem inicialmente e que nos faz exigências de trabalho junto ao autista, marcado pelo atravessamento da clínica, particularmente com eles. A clínica, o autista nasce com a criança, particularmente, essencialmente interdisciplinar, e nos convoca ao diálogo que requer ações intersetoriais com diferentes áreas, através de parcerias com organizações governamentais e não governamentais. Nesse sentido, nos encaminhamos para a construção de uma clínica que funciona como uma rede viva, que oferece estratégias para promover laços no interior do espaço territorial, que não se reduz meramente a pontos geográficos e regionais, e em uma lógica que procura romper com a hierarquização dos cuidados. Uma rede cujo espaço reconhece e acolhe as soluções que cada sujeito aponta na busca de novas possibilidades de estar no mundo, enfatizando o ineditismo da solução por ele encontrada, para dar tratamento àquilo que sofre. A extrema complexidade das noções colocadas em jogo do exercício clínico com os autistas, aliado à necessidade de romper com o lugar comum de um determinismo homogêneo e pasteurizado, desenha uma prática em rede realizada por vários, e eu ia falar um pouco sobre a questão do trabalho institucional da prática de vários, mas eu vou dar uma certa pulada. Tá? Bom, tanto no trabalho clínico com os autistas, como nos relatos de suas experiências, nos deparamos com a história de casos singulares e de sua complexidade. A singularidade do trabalho do autista, quando esquecido, atrás do enigma que encarna, é imediatamente capturado na dimensão de um déficit geneticamente instalado a ser treinado e capacitado em habilidades protocolares e condutas socialmente aceitas. Caminhando nessa direção, a psicanálise é desconsiderada e invalidada por não apresentar as tais evidências científicas estabelecidas, contabilizadas estatisticamente. Em nome da ideia de que o autismo é um transtorno cognitivo, os expoentes cognitivistas apontam para uma prática regulatória sustentada somente por métodos educativos de aprendizagem, ancorados no registro homogêneo e universal, na impossibilidade de sustentar uma escuta dirigida à singularidade de cada autista. Frente aos enigmas da clínica do autismo, a classificação diagnóstica tem sido muito frequentemente a única solução possível e utilizada diante da impossibilidade de uma escuta. Em nome da ciência, lança-se mão de drogas sofisticadas, de operações cirúrgicas, de intervenções, cujo recurso é um instrumento de trabalho no mundo regido pelo tecnicismo, sem que se pense nos efeitos simbólicos de tal inclusão. O cenário atual vem protagonizando uma realidade bastante complexa, onde se destaca o aumento exponencial de diagnósticos em diversos países e nada diferente da experiência brasileira. O Henrique Lohan, um psicanalista que eu tomei aqui como referência, ele vai nos esclarecer sobre as burocracias sanitárias que se orientam a partir da capacidade de cálculo que permite estabelecer uma correlação entre séries estatísticas conforme hipóteses das mais variadas, cujo fundamento científico encontra-se ausente.
Tais séries podem se modificar a qualquer momento, conforme critérios de inclusão. A medicina baseada em evidência, se não me engano, que iniciou no Canadá, se organiza e ganha terreno a partir do reconhecimento do valor de prova, somente nas séries estatísticas, em nome da certeza científica. Mas tal propósito não chega a termo e o que verificamos são gigantescas divergências e conflitos no campo médico. E o campo do autismo, com sua especificidade, não ficou imune a isso, concentrando toda a ordem, aí eu digo, segundo Lohan, de uma patologia da quantificação estatística. E na esteira da contabilidade, o número de casos com diagnóstico de autismo só vem aumentando. As explicações para os resultados encontrados causaram um grande impacto. Aqui eu ia falar de, enfim, todo um trabalho do CDC, né, de um órgão específico dos Estados Unidos, que eles vêm exatamente, nas últimas décadas, se deparando também com o aparecimento de inúmeras e múltiplas hipóteses sobre a causalidade do autismo. Os estudos genéticos ganharam significativo terreno e muitos outros adotaram a inclusão do fator ambiental, tais fatores tóxicos, físicos e relacionais, na expressão genética, a tal epigenética. Outros se basearam apenas na engrenagem estatística e outros ainda incluíram fatores culturais. Bom, só para finalizar, né, só acabar, eu acho importante. Expoentes da comunidade científica americana passaram a constatar o aumento do número de casos e conferir grande importância ao estabelecimento precoce do diagnóstico, a melhora na identificação dos sinais do autismo, dos seus sinais e sintomas, para que as crianças pudessem ter acesso o mais cedo possível aos programas de atendimento específicos para autistas, conclamando a efetiva participação dos pais na detecção precoce do autismo, com a direção de mudanças de comportamento. Não pretendo aqui traçar as linhas explicativas de cada estudo, mas identificar e constatar um movimento frenético em torno da ideia de uma epidemia de autismo e uma corrida aceleradíssima na busca de evidências que possam provar e sustentar a identificação causal do autismo, baseada em um discurso compatível com a ciência. Diante de tal cenário, identificamos a repercussão, não sem enorme preocupação, de um lado, da teoria, posteriormente descartada, da correlação entre o autismo e a vacina tríplice. De outro lado, os estudos geneticamente estabelecidos através das mutações raras ou não raras, onde vão responsabilizar pais de um lado, com seus genes, e as mães na proximidade, por exemplo, da obesidade como fator de risco para o autismo. Não poderia deixar de registrar que, diante de tais hipóteses causais, são seguidas de ações que envolvem protocolos, programas de educação especial e de reeducação de comportamento, testes genéticos e muitos outros. Atualmente encontramos uma verdadeira vitrine de produtos e artefatos para o atendimento e o trabalho educativo com o autismo. É só clicar em um buscador na internet que de pronto e na palma das mãos é possível acessar uma loja virtual do autista ou ler. Confira milhões de produtos, autismo, ou os 10 melhores brinquedos sensoriais para crianças autistas, e adquirir kits e brinquedos para eles, como cadernos de atividades, mesas, cadeiras, bolhas de sabão, blocos de montar, balão, bolas, fantoches, cama elástica, todo esse material como não fosse próprio ao universo de qualquer criança. Trata-se aqui de uma verdadeira indústria do autismo. Acho que corroborando aqui o que a Bárbara falou, o autismo como uma mercadoria. Não posso aqui de registrar, e aqui hoje eu vou fechar, depois aí um comentário de Laurie Union. Ele é o CEO, né, do Centro de Provedores de Serviços de Autismo nos Estados Unidos, que foi fundado em 2016, uma associação comercial sem fins lucrativos que reúne 350 organizações. Prestam serviços nos 50 estados americanos e outros diversos países. O que ele fala? Estamos muito entusiasmados em lançar a versão 3.0 do ABA.
em nossas diretrizes práticas, que são o padrão ouro para a nossa indústria. O que é possível que eu posso recolher aqui para eu poder finalizar? Primeiro, identificamos um sistema de numeração tão próprio aos produtos eletrônicos, 3.0, 2.1, parece um iPhone. E segundo, as palavras indústria e padrão ouro, que sinalizam uma apropriação de uma terapia sustentada por uma lógica do mercado dentro de um sistema monetário. Bom, penso que atualmente a psicanálise nunca foi tão convocada a se fazer presente na medida de sua pertinência clínica e seus efeitos na contramão dos protocolos administrativos e contábeis, no mundo globalizado, intensificado pelos fluxos de capitais, mercadorias e informações. Mas, efetivamente, a psicanálise está no campo da causação do sujeito. Deixo o resto para nós conversarmos. Muito obrigada. Gente, muito obrigada, mesa maravilhosa. Então, vou ter o privilégio de fazer a primeira pergunta, já que estou aqui, né? São muitas, mas eu fiquei pensando no que as duas trouxeram em comum, essa questão histórica mesmo, e um movimento com a reforma psiquiátrica paralela à redemocratização, de dar voz ao autista como sujeito, a criação dos CAPCIs, a entrada da psicanálise, né? E a gente pega assim, o movimento dos autistas junto com o movimento LGBTQ, o movimento antirracista, né? Todos chegando nessa mesma época. E de repente agora, com essa onda conservadora e o movimento neoliberal assim surfando na crista da onda, uma tentativa absoluta de calar o autista, né? De adaptar, de tê-lo como deficiente. E eu queria assim, fazer uma pergunta para a mesa: por que o medo do autista? Por que para o regime neoliberal é tão interessante adaptar e calar o que a forma de ser autista mostra para a sociedade, e a sociedade não quer se ver com isso, não quer escutar isso? Assim, queria escutar da mesa essa pergunta. Responde primeiro. Então, vamos lá. Porque o medo, eu acho que o medo do autismo, né, ele não aparece só agora. O autismo, enquanto uma categoria que causa, né, desconforto, que causa medo, ele está colocado desde a época do câmbio. Mas porque naquela época o entendimento do que era autismo era muito diferente do que é o entendimento atual, até por toda a trajetória de mudanças nos critérios diagnósticos e toda a expansão, né? Se a gente pensar que lá na década de 40, com Kahneman, que foi historicamente o ponto de, vamos dizer assim, de marcação da categoria diagnóstica, o que Kahneman descreve é o que hoje estaria enquadrado dentro do nível 3 de suporte, né? Os autistas mais com maior necessidade de apoio e tal. E que naquele cenário o destino daquelas crianças na época era um destino terrível, né? Institucionalização, não tinha outra possibilidade. O entendimento de possibilidade de futuro para uma criança acometida, né, que estivesse dentro do diagnóstico do autismo era institucionalização. Com o passar do tempo e com a mudança das práticas de cuidado e com a expansão diagnóstica, esse medo ele não diminuiu, ele só se deslocou. O que eu acho que hoje, né, se torna uma espécie de pânico social em torno do autismo, ainda que hoje o autismo dê conta das categorias da diversidade, né, tem os autistas de nível muito suporte, que hoje são a maioria das pessoas, né? Se a gente for considerar, esse boom diagnóstico tem a ver justamente com a identificação do que seria a ponta mais branda do espectro. Ainda assim, o que o autismo descreve é um certo modelo de subjetividade e de modo de estar no mundo que não é interessante para a economia produtiva, né? A perspectiva neoliberal quer corpos
aptos à extração de lucro e de trabalho. Se o autismo, por seu desacerto no laço social, não se coloca, o autista não se coloca como esse sujeito produtivo, empreendedor de si, ele vira, então, a mercadoria. Então, o lugar do medo na economia neoliberal está colocado, primeiro, que medo de não ser o sujeito que vai vencer pela meritocracia. Então, se esses corpos que não cabem nesse lugar sejam numa leitura, e aí tanto faz a leitura da diversidade e a leitura do déficit, esses corpos, eles então vão virar corpos de onde se extrai lucro. Então tem a ver com esse, né, qual é o modelo de sujeito que um determinado sistema político-econômico exige. Então é nesse sentido que eu entendo que o medo do autismo se coloca como um motor de todo esse cenário atual. Eu vou bastante na direção que Bárbara colocou, mas pensando exatamente não somente na questão do autismo, mas na questão da diversidade. Né? E quanto a diversidade coloca em questões corpos ineducáveis. Uhum. E na particularidade do autismo, né, eu penso o quanto ao longo da história o autismo protagonizou um lugar do qual ele foi tomado como lugar de objeto. Enquanto lugar de objeto, no mundo globalizado que nós vivemos, ele certamente não é produtivo. Certamente ele não vai trazer riquezas para o país ou para o mundo. Mas no mundo globalizado, virtual, engendrado no capital, onde tudo vira mercadoria, o autismo também vira uma mercadoria. Então, o corpo dele vira uma mercadoria. Então, eu acho, não sei se é questão do medo, porque eu acho que eu ampliaria pela questão da diversidade. Isso incomoda. Né? A singularidade, a particularidade incomoda, a diversidade realmente incomoda. Né? Mas o capital de um limão ele faz uma limonada. De um limão ele faz uma limonada e certamente a gente vê essas lojas virtuais que vendem tudo. Tudo que você possa imaginar é vendável, ou seja, o autista atualmente é uma mercadoria completamente vendável. Não é necessariamente em termos de brinquedos, objetos, como você falou, cursos, capacitações. Né? O autismo está na moda. Eu acho que é exatamente isso, o autismo virou moda. E é uma moda da qual, nesse mundo globalizado, tudo é muito simplificado. Haja visto o próprio diagnóstico. Eu li outro dia que tem um estudo, que eu não me recordo aonde, que ele estava desenvolvendo um instrumento que levaria apenas 5 minutos para estabelecer um diagnóstico. Então, assim, e é interessante que a cada dia, a cada momento, a cada semana, surgem novas pesquisas, novas propostas de trabalho. Né? O que nós tínhamos como referências nos mais diversos campos sobre autismo, hoje em dia é impossível você acompanhar. Né? É impossível você acompanhar. Mas, ao mesmo tempo, se você for fazer uma análise mais aprofundada e complexa, é tudo no mesmo. Dali não se extrai muita coisa. Tudo muito simplificado. O próprio diagnóstico está totalmente simplificado. Né? A abordagem, né, complexa daquele quadro clínico que exatamente aponta para a complexidade que revela ali, isso hoje em dia não está em pauta. O mundo está muito ágil, né? Está muito ligeiro, está muito acelerado. Isso, enfim, eu acho que exatamente a psicanálise ela é alvo de ataques também por aí. De estabelecer um diagnóstico
em psicanálise requer um tempo, requer escuta, requer a construção de um laço transferencial. Né? Isso vai ter tempo. Não tem como se estabelecer um diagnóstico de psicanálise só vendo, só lendo, ou identificando no Dr. Google os sinais e os sintomas de uma planilha apresentada. Tá? Que nem respondem a, vamos dizer assim, o texto Príncipes de Cânia. Ele foi precioso ali. Acho que a gente tem que, enfim, tem muita coisa ali muito interessante. Né? Obviamente, é necessário que se faça uma análise contextual da época, não sei o quê, mas assim, tem coisas muito interessantes que ele apontam ali e o quanto é importante nós aprendemos com aquele texto. Né? E certamente, na clínica do autista também eles vão. Que eu consigo o microfone. Gente, eu não sei se tem questões, mas eu vou pedir que as questões sejam breves para a gente poder circular a palavra. Tá? E eu vou passar para o Luciano, depois eu quero fazer uma questão também. Não, pode fazer. Não, a minha questão, partindo do que a Bianca colocou sobre o medo, né? Eu não tenho impressão que haja medo hoje, até a partir do que a Kátia acabou de dizer, assim, não me parece que a contemporaneidade tenha medo do autismo. Inclusive, como você diz que está na moda, eu concordo, é uma promoção do autismo. Claro que há um medo, há um silenciamento, acho que a Bárbara falou, silenciamento, a própria Bianca, silenciamento do sujeito, né? Do sujeito em geral, não só particularmente do autista. Mas não há um medo do autista, há uma recusa a dar ele o estatuto de sujeito, posição subjetiva, né? Como você falou antes. Então, o que eu acho que, só para acrescentar, Leila, inclusive, há uma dimensão que eu acho que não foi tocada do identitarismo, né? Porque existe a questão da identidade autista, né? Que se é o sujeito, né? A gente sabe, é complexo, não dá para a gente, como psicanalista, recusar a problemática do identitarismo, porque há muitas coisas importantes sendo ditas, né? A questão da luta antirracial, e outras, a questão de gênero, mas a gente tem que também ter tá advertido criticamente vamos dizer, o alastramento irrestrito do identitarismo. O autismo agora é uma identidade, né? Que reivindica, inclusive, um lugar de destaque na sociedade. Então, não acho que exatamente medo, é só colocar um problema aí a mais, não mais do que isso. Isso que você levantou, eu ia lembrar assim, que tem situações que a gente viu, por exemplo, me ocorreu a Letícia Sabatella dizendo: eu estou tranquila agora porque eu sei que eu sou autista. Então, o quanto que esse diagnóstico é tranquilizador, às vezes, para o sujeito do ponto de vista identitário, né? E essa questão das pesquisas, só uma nota que é cômica quase. Hoje eu abri a Folha de São Paulo e tem uma pesquisa sobre o autismo associado. Fizeram uma pesquisa nos exames de fezes dos autistas e detectaram lá uma bactéria que permite estabelecer correlações. É risível, né? A gente tem vontade de rir para não chorar. É fantástico, né? Mas enfim. Interessante, que eu estou me lembrando, a gente vai se lembrando de coisas, né? Eu estou me lembrando exatamente assim, quando eu falo ali da loja virtual, eu me lembrei, nos anos 90, eu fui procurado por um senhor que trabalhava, que estava à frente ali da associação aqui do Rio de Janeiro, de pais autistas, e que a proposta dele era exatamente em começar a construir em escala a máquina do abraço da Temple Grandin. Tudo vira um signo, né? Tudo vira mercadoria, né? Tudo vira reproduzível. E tem um apagamento do sujeito, que se é que funcionou para ela, o que funcionaria para qualquer outra pessoa, né? E queria compartilhar uma impressão com vocês, saber se vocês também têm essa mesma impressão, de que, por exemplo, assim, no debate público, né, sobre o tratamento das crianças autistas, se vocês percebem também uma dificuldade que eu percebo assim, em referenciar a psicanálise especificamente, que é a psicanálise, ela culpabiliza as mães, o conceito de mãe geladeira. Se a gente pega qualquer artigo, por exemplo, eu acho que o Pondé publicou um artigo aí na Folha dele, porque uma analista winnicottiana disse tal coisa, que a mãe... Assim, se você ler
desculpa o termo, uma caralhada de crítica que vem a partir disso sobre que a psicanálise, enfim, que ela vai fazer essa culpabilização das mães, que vai trabalhar com esses conceitos antiquados, antigos, de mãe geladeira. Fico pensando assim, que responsabilidade a gente tem também, né? Nesse debate público e que lugar que a gente pode ter para poder enfrentar essas questões, que eu acho que é uma coisa que é... Eu não sei se vocês compartilham dessa impressão também, mas é uma coisa que eu vejo muito assim, né? Na verdade, eu queria trazer um pouco do panorama atual, assim, de uma problemática que para mim é problemática, né? Depois de alguns anos fora da rede de assistência, do CAPS, eu voltei ao CAPSismo de Barro e parei com um fluxo estabelecido de autismo na rede, né, no saúde mental do Rio, em que se propõe que, enfim, o CAPSI esteja no CISREG, né, na regulação, e que se receba pacientes com suspeita de diagnóstico de autismo para fechar um diagnóstico que, bom, como a colega apresentou ali, ou estará na saúde mental, ou estará num desses centros de reabilitação, a partir de 3 ou 4 encontros, já o tempo máximo, assim, para fazer justamente esse diagnóstico. Sim. Hoje, como estamos aqui, né, dispostos a fazer uma discussão acerca das políticas de saúde mental, assim, se a Vanessa pudesse um pouco comentar. Acho que me solidarizo com os colegas trabalhadores da saúde mental, como essa imposição desse fluxo foi feito, né, que diz muito sobre a precarização das relações de trabalho, enquanto os trabalhadores não estão podendo fazer frente, né, a esse tipo de política. Então, é isso. Eu pedir licença para responder sobre a mãe geladeira, já que estou nesse lugar, né? Sabe que... Qual é o seu nome? Esqueci. Rafael. Quando eu fui convidada para mediar essa mesa, eu fiquei muito emocionada. Afinal de contas, como é que a mãe geladeira pode estar mediando uma mesa sobre autismo, né? E como é importante a gente, como psicanalista, revisitar isso, né? Na época que eu recebi o diagnóstico da minha filha, eu me perguntei se eu era uma mãe geladeira em algum momento. Assim, isso é muito cruel. E na época que eu trabalhava no serviço público com autistas, né, eu passei um tempo trabalhando, alguns colegas me falaram que eu não deveria revelar o diagnóstico da minha filha, porque eu ia me afastar, porque afinal de contas eu ia estar me expondo, assim, porque enfim, eu era a causadora desse mal. Então, isso é uma coisa extremamente perversa. Acho que é uma reparação histórica necessária, já uma certa psicanálise, também sei se, né, está longe de ser o que a gente está discutindo aqui hoje, mas é importante falar disso mesmo. Enfim. Porque é onde essa galera do agro surfa totalmente, né? Surfa, né? É muito difícil e o preconceito sobre as mães ainda existe de uma maneira avassaladora, assim. Isso eu tenho a dizer. Se está um pouco melhor em relação aos próprios autistas, em relação às mães, eu diria que não melhorou em absolutamente nada. Bom, eu vou responder a fala da Gisele, né, que falou do fluxo da prefeitura. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas quem está trabalhando em serviço sabe que desde setembro do ano passado, o município do Rio criou um fluxo para fazer a fila de pessoas, a maior parte crianças e crianças muito pequenas, a fila por diagnóstico de autismo. A demanda por diagnóstico de autismo está muito grande, enfim, tem todo um gargalo lá no CISREG e a Prefeitura do Rio criou esse fluxo. Gisele, eu não sei se você teve acesso, mas a gente lá do NUPSAN, nesse grupo de pesquisa, a gente fez uma nota crítica da nota técnica da Prefeitura, né? Circulou aí, não circulou muito, mas circulou um pouco. Ela é problemática do começo ao fim por muitas razões, né? Você apontou, por exemplo, a brevidade do tempo que o CAPSI dispõe para poder fazer uma devida avaliação dessas crianças e adolescentes. Eu vou destacar outros problemas, né? O fato, por exemplo, de que o lugar que o CAPSI está colocado nessa nota técnica é de um lugar para avaliação dos casos considerados mais graves, porque o fluxo passa primeiro pela atenção primária. Aqueles casos que a atenção primária não consegue
né, aspas, dá conta, porque tem uma complexidade maior, são encaminhados para serem avaliados no CAPS-CAPSI, e ao CAPSI cabe o lugar apenas de confirmar um diagnóstico ou não e devolver. Não está colocado na nota técnica o Centro de Atenção Psicossocial como um dispositivo de cuidado para o autismo. E os profissionais de CAPSIs estão sendo retirados das unidades e colocados de reabilitação, forçados a saírem por essa lógica de suranzismo, que a pessoa ou vai ou é demitida, né? E, assim, as pessoas estão sendo forçadas. Os profissionais que estão ficando nos CAPSIs são os auxiliares de psicólogo, agora tem esse nome, né, que é agente territorial, pessoas que não têm a menor formação para lidar com essa clínica. É muito grave esse cenário. E aí, isso tudo, acho que o cenário colocado é de... Né, a gente já tinha uma precarização importante com a terceirização do SUS no município do Rio, e aí essa nota técnica passa, né, atropelando tudo. O que a gente tem conseguido fazer é produzir nos encontros acadêmicos, encontros de militância, produzir um pouco a reflexão naquilo, o que dá para se fazer em termos de enfrentamento dessa nossa técnica. E o que a gente está vendo também é que cada um está fazendo da própria cabeça, né? Assim, as pessoas estão fazendo do jeito que dá. Porque é um protocolo para não executar cuidado, né? Ele só serve... Estamos em ano de eleições municipais. A nota técnica tem essa função de desafogar a fila do CISREG, né? Então dá para a população a impressão de que agora essa fila andou, agora estão levando especialistas, tira do CAPSI, bota no serviço especializado, né? Para cuidar da criança e tal. Também no mesmo lastro de entender o timing dessas, não só da proliferação de protocolos, né, de fluxos de cuidado, como também do que eu falei, da proliferação de projetos de lei, ano de eleição municipal. A maior parte dessas propostas já vem com um exemplo. Porque no pequeno município de sei lá onde do interior do Pará, onde o proponente, o deputado, tem nicho eleitoral e já destinou verba para um serviço especializado que está... Né? Se você olhar, as propostas todas já têm um caso de sucesso de um serviço especializado que está desafogando fila na rede pública. Dito isso, eu queria fazer abrir uma pequena divergência com a fala do Luciano, que eu acho que assim... Concordo com você quando você fala que não tem medo, no sentido de não ter o medo que o autismo causava lá na primeira metade do século XX, ou né, ainda no século XX. Mas o que a gente vê hoje no fenômeno do autismo, não só o autismo se tornando algo desejável, né, a partir de uma certa adesão identitária, porque, de fato, o diagnóstico pode dar um lugar no mundo, explica, né? Não só dá lugar no mundo para algumas pessoas, pode ser um péssimo lugar, mas para muita gente faz sentido. Agora eu entendi porque eu sou assim, agora eu entendi porque meu filho é assim. Tem um outro uso que é muito importante da gente também entender. O diagnóstico, ele aciona de alguma maneira torta, mas ele aciona acesso a direitos. Famílias que não conseguem ter acesso, estão em situação de vulnerabilidade, que é uma criança que tem um monte de problema, de repente recebe um laudo de autismo, ela tem acesso a BPC, passe de ônibus, atendimento especializado na escola, aquilo abre portas. Não paga IPTU. Em alguns municípios não paga IPTU, em outros não. Então, aí começa a ter essa... Benefício social. Tem muitos benefícios sociais que acabam entrando num certo nicho, que quando a gente olha, ele extrapola o que seriam os benefícios sociais já consolidados para categorias amplas, como a categoria da deficiência, pessoas sobreviventes do aparato manicomial. O nicho do autismo está criando benefícios próprios, né? Mas o que eu estava falando, que eu abri uma certa divergência com o Luciano, é que assim, há um medo sim, que aparece já nos movimentos de uma busca desenfreada por diagnóstico e uma descrição específica daquela criança que é diferente. A criança que demora para engatinhar, a criança que, por alguma razão, tem um jeito diferente de brincar, como se há uma certa medo que coloca a urgência
no olhar diante dessa diferença para rapidamente já colocá-la dentro de um diagnóstico. Tanto que a gente está vendo muita criança, muitos bebês sendo diagnosticados com autismo com menos de 1 ano de idade. Eu não sei em que cenário, em que visão de desenvolvimento infantil é possível alguém fechar diagnóstico de autismo antes de 3 anos. Porque não tem nem desenvolvimento ainda para chegar a essa conclusão. Mas isso seria medo do autismo? É o medo da criança normal, né? Então não é medo do autismo, eu estava falando de medo do autismo. Pois é, mas o autismo ele meio que englobou os padecimentos da primeira infância. Ele pacifica. Ele pacifica, né? É autista, pronto, já sei o que é, mesmo que não seja. Alguém levantou a mão, eu posso passar a palavra rapidamente para a pessoa que levantou a mão? Eu acho que a Kátia, não sei se a Kátia A Kátia vai falar? Pode. A minha pergunta... Peraí, microfone. Peraí, só um minutinho, porque senão a gente não grava. A minha pergunta é acerca da especialização para trabalhar com autismo. A questão do ABA, que já existe algumas imposições para que o profissional da saúde mental, para trabalhar com autismo, é necessário ter especialização em ABA. Da sua questão, que eu tinha aqui registrado para vocês, só me vale a pena lembrar de 1912, 2012, tudo é tão acelerado, o tempo já se passou. De 2012, né, quando um decreto em São Paulo, o Luciano se lembra disso, né, participou ativamente, né, do movimento Psicanálise, Autismo e Saúde Pública, o MPASP. A partir exatamente de um decreto que determinava a exclusividade no uso do instrumento de atendimento ao autista, que seria um instrumento baseado em evidências científicas estabelecidas, o cognitivo comportamental, entre aspas, isso mesmo, o cognitivo DCC. Além disso, não satisfeitos, os profissionais também deveriam ter a sua capacitação nesta área. Isso foi um que propôs, certamente, na França também ocorreu situação semelhante, pior ainda, que houve um movimento, foram mais ou menos 500 profissionais, 500 psicanalistas em todo o território nacional, representando de mais ou menos 100 instituições, em reuniões, em encontros, em conferências, para poder discutir isso e de que maneira fazer frente a isso. E que é interessante, eram psicanalistas das mais diversas orientações, kleinianos, junguianos, lacanianos. Então, isso é um ponto. Um outro ponto é a questão da culpabilização. Eu acho que quem quer arrasar com a psicanálise, quer desqualificá-la, tá? Vai sempre usar esse argumento. Eu, particularmente, estou cansada desse argumento. Olha, é um argumento antiquíssimo. E, no momento, tomaram o Kahneman. O Kahneman nem psicanalista era. Ele era um psiquiatra, que na época tinha uma certa influência da psicanálise ali no meio do discurso científico, aquela coisa toda, mas enfim, ele era psiquiatra. Eu, particularmente, já estou cansada. E é um argumento muitíssimo antigo. Mas, tá, quem quer desqualificar a psicanálise se mantém nesse argumento. E eu, pelo menos aí por experiência própria, eu não mais entro em confronto. Eu entro de uma outra maneira. Eu apresento a clínica. Eu apresento os efeitos da clínica, os efeitos de um trabalho, né? Dar voz ao autista, né? Assim, ali eu apresento esse trabalho, né? É aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem adulto que está ali tentando inventar uma maneira muito própria, muitas vezes não compartilhada, de operar no mundo, de estar no mundo, à sua maneira. Mas é uma tentativa de uma conexão, né? Uma tentativa de uma conexão, de abrir a possibilidade de um laço com o outro. Né? É nisso que nós trabalhamos, então é nisso que eu vou me orientar e seguir. Porque ficar rebatendo
uma história do século passado, dos anos 40, 50, mais ou menos dos anos 40, 50. Bruno Bettelheim, 50 mais ou menos, na escola ortogênica, isso já era. Da mesma forma que antigamente, tá, nós, analistas, tá, tínhamos todo um cuidado de dar um diagnóstico. Né? A gente simplesmente, vamos suspender o diagnóstico. Né? A gente não dava um diagnóstico, a gente tinha um certo cuidado, uma certa precaução, exatamente para que não houvesse uma identificação maciça com aquilo e que não reforçasse alguns comportamentos já instalados. Enfim, nós tínhamos todo um cuidado. Tá? Hoje em dia, eles já chegam com o diagnóstico, do Dr. Google. Eles já chegam com o diagnóstico, né? Uma mãe, um pai, né? Ou até um adulto já chega com o diagnóstico, tá? Ou estabelecido informalmente, ou a partir do discurso científico representado pelos neurologistas, pelos neuropsicólogos, neuropsiquiatras e neuros alguma coisa. Eles já chegam a isso. O que fazer diante disso? É escutar. E é somente a partir da escuta que a gente vai trabalhar. A questão não é uma posição de confronto, jamais será da psicanálise. Mas, o que eu posso dizer, a psicanálise não pode se furtar a estar nesses espaços para discussão, para apresentar todo um trabalho que faz, nessa articulação teórica que tem. Gente, muito obrigada. Infelizmente, vamos ter que encerrar a mesa.